Olá pessoal, bem-vindos à 22ª aula do curso de Python. E nessa aula a gente vai ver como que a gente pode salvar os nossos gráficos. Então nas aulas anteriores a gente viu como a gente produz gráficos, vimos várias configurações que a gente pode alterar nesses gráficos, né? E agora a gente vai ver como que a gente salva esses gráficos para a gente utilizar no lugar que a gente quer, né? Por exemplo, no arquivo em LaTeX, né? Que se você estiver escrevendo algum artigo, alguma coisa, você pode salvar esse arquivo em PDF, por exemplo, que tem uma qualidade melhor, e jogar lá para o LaTeX. Então aqui a gente vai ver como que a gente salva esse arquivo, nos mais diversos formatos. Então vamos lá. Para começar, a gente coloca aqui nossos pacotes, né? Eu estou importando o NumPy como NP, o Matplotlib PyPlot como PLT, e eu vou definir aqui um gráfico, né? O nosso gráfico vai ser o gráfico do x ao cubo. Então, da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores, a gente vai ter o nosso x como sendo, então aqui no caso eu estou colocando um linspace de menos 10 a 10 com 100 valores, ou seja, uma lista igualmente espaçada de menos 10 a 10 contendo 100 valores, né? E o meu y1 ele simplesmente vai ser essa lista ao cubo, né? Então vai ser os valores dessa lista ao cubo. Aqui então a gente vai plotar o nosso gráfico, então dando aqui o Shift Enter, né? A gente vai ter o nosso gráfico plotado, né? O plot, como vocês já sabem, plt.plot, x e y, no caso aqui meu y eu chamei de y1, o nome do eixo x eu chamei de x e o nome do eixo y eu chamei de x ao cubo. Lembrando que a gente já está utilizando coisa que a gente viu nas aulas anteriores. Então aqui, se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo vocês a verem, né? Mas eu vou explicar então essa parte. Essa parte nada mais que a gente está fazendo aqui é utilizando o LaTeX para escrever esse x ao cubo, né? Aparecer igual aqui. É justamente o que a gente viu na aula anterior. Então aqui a gente vai ter esse gráfico aqui do x ao cubo. Certo. Agora, como que a gente salva esse gráfico? Para a gente salvar esse gráfico, a gente vai dar o comando que é plt.savefig. Então, aqui, plt.savefig, ou seja, salva a figura. E entre aspas aqui, a gente coloca o nome da figura, ponto, e o tipo de arquivo que a gente quer. Existem diversos tipos de arquivo que a gente pode salvar, como, por exemplo, o PNG, que eu estou fazendo aqui, o PDF, SVG, JPG, JPEG, vários tipos de arquivos, né? Então aqui eu estou salvando em PNG. Então quando eu der o Shift Enter aqui com esse PLT Savefig ativado, a gente pode vir aqui na nossa pasta, eu vou atualizar essa pasta aqui, e a gente vai ver que ele já vai criar esse arquivo aqui, tá vendo? Gráfico.png é justamente esse nome aqui que eu coloquei, né? Justamente esse arquivo. A gente vê que ele está num arquivo de imagem. Então quando a gente abre ele aqui, a gente vê que a gente já tem o nosso gráfico exportado. Então esse gráfico ficou dessa forma, né? Então a gente já tem o nosso gráfico em PNG dessa forma daqui. Uma coisa importante de se notar é esse espaçamento aqui, olha. Tá vendo que só dando esse comando que a gente deu, ele fica um espaçamento muito ruim aqui, né? Ele fica muito próximo do gráfico, parece que corta um pouco esse 3, né? Fica meio estranho, né? Fica muito próximo aqui. Então, vamos ver como que a gente pode melhorar isso, né? Para a gente melhorar isso, a gente tem que colocar mais configurações nesse plt.savefig, né? E quais configurações existem para esse plt.savefig, né? Quais configurações que são importantes aqui que eu vou apresentar, né? Então, essas configurações vão ser as seguintes. A primeira configuração que a gente pode colocar aqui no savefig, né? Olhando aqui para baixo, esse código aqui é o mesmo lá de cima, né? Então, é o mesmo código que a gente fez do plot. Olhando agora aqui para o savefig, que a gente tinha só essa primeira parte, aqui eu acrescentei essas novas configurações. Então, o que a gente pode alterar nesse savefig? A gente pode alterar o DPI, ou seja, alterar a qualidade da imagem. Então, 72 é uma imagem mais leve, 300 dpi tem uma boa qualidade, 600 é uma qualidade ultra alta, né? Mas o arquivo fica mais pesado, né? Então, a gente tem esses dpis aqui que a gente pode colocar. Outra configuração é o bbbox underline ints igual a tight, né? Justamente este comando vai ser responsável por ajustar aquele problema que a gente estava tendo, que eu mostrei que o gráfico ficou muito pequeno, né? A figura ficou muito pequena, pareceu que cortou o x ao cubo, né? Ficou meio muito colado ali no nome do eixo y, né? Então esse comando aqui ajusta isso, ou seja, ele vai ajustar automaticamente o tamanho da nossa figura para que tudo de relevante na figura esteja aparecendo bem, né? Esteja tudo incluído ali. A gente tem um outro comando que é esse daqui, paddInts, que adiciona uma margem em polegadas ao redor da figura. Então você vai colocar que era uma margem de 1 polegada, uma margem de 2 polegadas. Você consegue controlar esse tamanho da margem.
Outra coisa que a gente tem aqui é o transparent, né? Que pode ser verdadeiro ou falso, né? Se você não colocar esse comando, ele já vai automaticamente supor que é falso, né? Mas se você coloca esse comando igual a true, o que ele vai fazer vai pegar o fundo da sua figura, que é isso daqui, é tudo que está dentro aqui dessa figura aqui, e vai deixar, se você deixar verdadeiro transparente, ele vai deixar isso tudo aqui transparente, né? Se você não deixar, ele vai ficar branco dessa forma daqui, ele fica branco, como está aparecendo aqui. E a gente tem um outro comando que é o face color, né? Então é a cor da face, né, do nosso gráfico. Então aqui a gente coloca a cor em toda a figura, menos a área do nosso gráfico, se ela não estiver transparente. Ou seja, por exemplo aqui, nesse gráfico aqui, se a gente coloca um comando face color, por exemplo, eu já vou copiar ali em cima para a gente ver. Se a gente coloca nesse gráfico daqui um comando face color igual a G, isso daqui indica, ou seja, face color igual a green, você pode colocar o nome todo ou então só inicial, para algumas cores isso funciona. E quando a gente dá o Shift Enter aqui, e a gente olhar lá para o nosso arquivo PNG, a gente vai ver que ficou verde na borda, né? Então, tudo aqui na borda ficou verde. No entanto, se a gente pega esse gráfico e agora a gente adiciona esse comando transparente igual a verdadeiro, vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser que a gente vai pegar essa área em branco aqui do nosso gráfico e tornar transparente. Mas o que acontece se eu coloco a face color verde, como está aqui? Então vamos ver isso. Vou fechar aqui, vou dar então o Shift Enter aqui em cima, vou novamente aqui atualizar e a gente vai ver esse gráfico que a gente acabou de gerar. Então a gente vê que se a gente coloca o fundo do gráfico como transparente e uma cor de face, essa cor de face vai pegar tudo. Então vai ficar dessa forma daqui. Agora, se a gente acrescenta esse BBBox Ints Tight, né? Eu vou acrescentando aqui em cima, né? Porque a gente vai vendo como que vai mudando, né? Vamos ver como que vai ficar agora essa nossa figura. Agora essa nossa figura ficou assim. Note que agora a borda aqui ficou um pouco mais distante, né, do x ao cubo, então dá para ver melhor o nosso gráfico, né? E essas bordas laterais ficaram um pouco menores. Então a gente consegue ver melhor o nosso gráfico, fica melhor de visualizar, né? E o outro comando que a gente viu foi esse pad ints igual a 1, por exemplo. Então vamos ver o que acontece se a gente coloca ele aqui. Eu vou colocar então ele aqui, pad ints igual a 1. Novamente, olhando a figura antiga, a gente tem isso daqui. Note essa largura, né? Aqui embaixo e aqui em cima. Vamos ver o que vai acontecer com essa largura com esse comando padInts. Então, com esse comando, a gente ficou dessa forma. Então, a gente percebe que a gente colocou 1 polegada para cada lado. Então, aumentou aqui, aumentou 1 polegada aqui e 1 polegada aqui. Note que o lado esquerdo e embaixo parece que ficaram maiores do que o direito de cima. Isso porque a gente utilizou o BBBox Int, né? Então, ele além de já ajustar o tamanho para caber tudo bem, ele colocou mais 1 polegada. Então, a gente ficou com um gráfico dessa forma. A gente também pode utilizar esse comando savefig quando a gente faz subplots, né? Quando a gente utiliza o comando subplot para fazer um plot. Então vamos ver como é que a gente faz aqui. Então a gente tem aqui dois gráficos, um gráfico de x à quinta e um gráfico de x elevado à quarta. E eu estou fazendo então, vou mostrar essa figura utilizando o comando plt.subplot, que a gente viu nas aulas anteriores. Então aqui eu estou chamando de fig ix igual a plt subplot com uma linha e 2 colunas, ou seja, eu vou colocar um gráfico um do lado do outro, né? E um tamanho de figura de 10 de largura e 5 de altura. Então aqui eu estou plotando o primeiro gráfico, da mesma forma que a gente já viu, e plotando o nosso segundo gráfico. E para a gente salvar esse gráfico, a gente simplesmente vai vir aqui embaixo e dar o comando plt savefig. Aqui eu estou chamando isso daqui de curvas.pdf e eu estou colocando um DPI de 300. Então quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente vai ter, então, essa nossa figura. Então, aqui agora, a gente vai ter a nossa imagem em PDF, que eu abri aqui pelo outro aplicativo, e a gente vai ter, então, isso daqui, a nossa figura salva em PDF. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado!